Olá! Hoje eu quero falar com você novamente sobre transtornos de aprendizagem. E hoje eu quero te ensinar 13 formas de dizer sim para uma criança hiperativa. Quero te ensinar 13 formas de dizer sim para uma criança hiperativa todos os dias da sua vida. Vem comigo nessa nova experiência. Primeira forma, decida junto com a família antecipadamente quais são os comportamentos aceitáveis ou não dentro da casa. Nós vamos chamar isso de contrato de convivência familiar. Reúna toda a família, papai, mamãe, vovô, vovó, as crianças hiperativas da casa e vamos definir as regras. Essas reuniões poderão ter que serem realizadas mais de uma vez. Afinal de contas, estamos falando de crianças e nós precisamos inculcar, precisamos fazer com que estes pensamentos sejam memorizados, adestrados repetidamente por essas crianças, ok? Mas o importante é tentar evitar a palavra não. Então vamos repetir as regras de convivência da casa para as crianças até que elas aprendam essas regras e não precisem mais ouvir ordens dizendo para que elas não desobedeçam essas regras. Número 2, defina as regras, mas sempre com alguma exceção. Você não é ditador, você não é ditadora. Então, defina regras com a possibilidade de negociar alguma exceção com a sua criança hiperativa. Defina a regra com a possibilidade de negociar alguma vantagem, concessões, com a possibilidade de negociar recompensas também. Porque assim, a criança se sentirá sempre estimulada a obedecer, a cumprir os mandamentos daquelas regras determinadas, acordadas, estabelecidas ali naquele contrato domiciliar de convivência. E os nãos poderão ser eliminados, evitados com mais facilidade do convívio familiar. Quer descobrir a terceira forma de evitar dizer não para uma criança ou adolescente portador de TDAH hiperativo? O mais importante para a criança hiperativa é ignorar a cena. É mais difícil no começo, porque isso é um treinamento. Mas o mais importante é ignorar o cenário, mudar de assunto. Se ela começa aquela dramatização, você muda de assunto. Você não vai deixar de resolver a indisciplina que está ali sendo realizada, encenada. Você simplesmente vai deixar para resolver depois, por último. E aí nós vamos para a quarta forma de dizer sim para um hiperativo. Criar um lar estruturado. A sua casa, ela deve ter rotinas, rituais de despertar, rituais para o banho, rituais para a higiene oral, rituais para as refeições, as lições de casa, as lições da escola, do lazer, o horário dos videogames, os horários dos eletrônicos. E porque se existe rotina em uma casa, a palavra não, ela se torna desnecessária. Onde existe rotina, não é preciso dizer não a uma criança ou um adolescente que tem hiperatividade. Agora nós vamos para a nossa quinta dica. Como dizer sim neste maravilhoso dia de sim. Dia do sim para as crianças com hiperatividade. Divida as tarefas comuns do dia a dia, em etapas de simples conclusão. Um exemplo simples seria lavar louça, que parece complicado para uma criança, para um adolescente que tem hiperatividade. Então, vamos dividir lavar louça em microtarefas. Começar, por exemplo, dizendo ao adolescente, ao pré-adolescente,
para lavar apenas os garfos e as facas. Quando ele houver executado essa microtarefa, então você passa, olha, agora você vai lavar os pratos, né? E assim por diante. Dividir as tarefas comuns em microtarefas, ao invés de ter que dizer, não faça isso, não faça aquilo, não lave assim, não lave assado, ou então você não lava a louça nunca. Okay? Sexta forma de dizer sim para um imperativo. Mantenha a casa e o quarto da criança ou do adolescente organizados. É claro que se você já vem fazendo o que nós estamos ensinando aqui há mais tempo, o adolescente já aprendeu. Mas no caso da criança, você precisa fazer isso. Você precisa manter esse quarto organizado. Deixando menos objetos no quarto da criança, você evita dizer, não faça bagunça. Não deixe os brinquedos aí. Não deixe os seus cadernos em cima da cama. Não é? Então, é muito importante que você também contribua para que o ambiente da criança com desatenção e hiperatividade seja um ambiente que evite os confrontos entre pais e filhos. Nossa sétima dica: não vicie seus filhos em distrações. Como assim? Eu viciar meus filhos em distrações? Mas o déficit de atenção e hiperatividade já não faz isso com os meus filhos? Ele cria uma propensão para as crianças ficarem distraídas. O problema é que a família, o contexto social, piora muito esses sintomas do transtorno. TVs, videogames, celular e tablets, eles não devem existir nos quartos dessas crianças. Só podem ser usados TVs, videogames, celular, tablets, sob supervisão de adultos, fora dos quartos. Por quê? Porque eles são altamente dependógenos, eles são como substâncias entorpecentes, eles criam dependência emocional. Não é? A quantidade de horas de acesso total a eletrônicos não deve passar de 2 horas até os 4 anos de idade. Isso nós estamos falando de todos os eletrônicos da casa. Todos, TV, videogame, celular, tablet, computador, 2 horas até os 4 anos e 4 horas até os 8 anos. Nós não estamos falando de proteger os olhos nem de proteger os ouvidos. Nós estamos falando de piorar os sintomas do déficit de atenção, de piorar os sintomas da hiperatividade. Pior, eles agravam ou até criam as condições para a fobia social, o medo do convívio social, uma introspecção, uma introversão, né? Uma timidez excessiva, um medo de conviver em sociedade. Estimule e participe de exercícios físicos diários com seus filhos. O exercício físico acalma a criança, libera vários neurotransmissores, ativa e reativa determinadas reações químicas endógenas, reações hormonais, normaliza reações químicas dentro do cérebro. E o fato de você participar dessas atividades cria laços afetivos, memórias afetivas que vão durar para sempre na cabeça dessas crianças. Inclusive laços que facilitam as situações de obediência, na hora que você der uma voz de comando, uma propensão à obediência. Estabeleça rotinas de sono severas. Uma rotina de sono severa não é intransigente. Quer dizer que ela não deve ser quebrada. Sábados e domingos são como quaisquer outros dias da semana. Todos os dias uma criança deve dormir na mesma hora. E essa hora nós não estamos falando das horas atuais, de 2021, mas de como eram nos dias de nossos pais. As crianças devem dormir cedo. Nós estamos falando de 8, de 9 horas. Em um mundo muito maluco como o nosso, 10 horas seria um limite já muito absurdo. Por quê? Por causa das reações químicas, sim. Por causa do crescimento, também. Mas principalmente por causa do comportamento.
As crianças com TDAH se tornarão adultos com insônia. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade têm muita dificuldade em pegar no sono. Se tornam adolescentes que dormem de madrugada, que trocam a noite pelo dia. Uma boa rotina desde a infância é fundamental. E, depois de um certo tempo, essa rotina tornará o comando de hora de dormir algo que não vai exigir um não vai exigir uma obrigatoriedade mais. A criança voluntariamente obedecerá esse comando. A nossa dica número 10, se o seu filho pensar em voz alta, se o seu filho pensar em voz alta, diga yes, diga sim. É muito importante. Se uma criança tem TDAH e ela está falando em voz alta, significa que ela está pensando sozinha, pensando em voz alta. Qualquer criança que faça isso está usando a criatividade, está conversando consigo mesma, ela está dando asas à imaginação, deve ser estimulada. Mas os pais de crianças hiperativas tendem a inibir, a coibir esse tipo de comportamento. Você não deve fazer isso jamais com qualquer criança, muito menos com uma criança hiperativa, porque isso ajuda essa criança a organizar os seus pensamentos. Esse hábito de falar em voz alta consigo mesma tende a diminuir com a idade, mas é fundamental que seja estimulado durante os anos iniciais do amadurecimento mental, neurológico, mental, psicológico da infância, da pré-adolescência e da adolescência. A nossa dica número 11 é: ensine as crianças a esperar. Ensine a arte da espera para seu filho todo dia. Ensine a arte de esperar. Esperar a usar o banheiro, a arte de esperar pela comida, a arte de esperar pela vez de entrar no carro, a arte de esperar pela vez na fila, pela vez de entrar na brincadeira. Mas tente usar sempre a palavra filho, espere a sua vez. Jamais use a palavra não. Não é a sua vez. Para não associar essa negatividade com a criança. Vamos sempre usar aguarde. Ainda vai chegar a sua vez. As crianças hiperativas têm mais dificuldade em lidar com a espera. A nossa penúltima dica, a dica de número 12 é: demonstre para seu filho que você acredita nele. Os portadores de déficit de atenção e hiperatividade costumam crescer como pessoas frustradas e com péssima autoestima. São pessoas que, devido às frustrações da infância, aos excessos de puxões de orelha, se tornam pessoas muito frustradas. Pessoas, algumas vezes, cabisbaixas, outras vezes apenas com problemas de autoestima. Mas elas precisam saber que seus pais sempre acreditaram nelas, que seus pais sempre confiaram nelas como verdadeiras, como não mentirosas, e confiaram em suas capacidades acima de tudo. E por último, a nossa 13ª dica de como dizer sim para seus filhos todos os dias. Este sim vai para você, papai, você, mamãe, você, vovô, você, vovó, você que lida com uma criança portadora de TDAH. Todos os dias, diga sim, mas diga sim para você mesmo. Diga sim para pausas. Diga sim para se acalmar. Você também precisa de um sim. Quando você estiver se sentindo cansado, exausto, por estar lidando com uma criança muito ativa, pare para tomar um banho. Pause para fazer uma caminhada. Frequente uma academia. Frequente a casa de um amigo, de uma amiga. Peça conselhos a um profissional. Diga sim para cuidados estéticos. Diga sim para si mesmo.